Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos lá. Nossa leitura inicial é uma letra de música do Eduardo Barreto, o título é Confia. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração. Revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre te dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. E o melhor sempre se dá. O que Deus escrever será. Então, nós estamos aqui mais uma vez no nosso estudo, né? Graças a Deus, nessa profissão de fé. Nós nos aproximamos agora, né, do final do ano, início de outro, momento que nós temos, fazemos grandes reflexões, que esse nosso estudo possa servir. E aí, nesse momento de oração, do início do nosso trabalho, a gente pede a Jesus, pede aos Espíritos amigos, a Francisco de Assis e a todos os benfeitores, que possam estar conosco mais um ano, não mais nesse início, final de ano, início do próximo, que possamos fazer as reflexões, entrar no fundo do nosso mais íntimo ser para podermos seguir adiante, sempre tendo como alvo o nosso mestre, nosso amado, nosso exemplo maior que é Jesus. Que cada dia possamos, dentro do nosso merecimento, dentro das nossas possibilidades, estar seguindo nesse caminho que ele nos indica, que ele nos ensina, para que possamos, ainda que não entendamos muito bem, que possamos seguir esse caminho. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que os amigos espirituais também continuem nos colaborando com esse trabalho e com todo o nosso dia a dia. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, que a gente faz assim sempre de versículo em versículo. Nós estamos no capítulo 15, na passagem aquela em que Jesus está conversando com os fariseus e com os escribas, e isso acontece assim na presença de populares, que a gente costuma chamar de turba ou de multidão, e ali estão também os discípulos. E os fariseus estão acusando os discípulos de transgredirem as leis, as tradições judaicas, né, das tradições judaicas, porque vão se alimentar sem fazer a ablução ou a lavagem das mãos, que não era apenas um ato de higiene, mas tinha um significado, era um ritual da purificação das mãos, não era só a limpeza. E eles estavam sendo censurados pelos fariseus, e isso gerou uma reflexão. Jesus começa a conversar, e hoje, no versículo de hoje, Jesus vai se voltar assim mais para os discípulos, dando um significado para aquilo tudo, e fala de uma forma, Jesus às vezes é mais assertivo, e ele vai falar sobre o presente e sobre o futuro daqueles grupos de fariseus e escribas, quer dizer, quem seriam eles? E aí Jesus, no versículo 14 do capítulo 15 de Mateus, vai dizer: deixa-os, são cegos, guia de cegos. Se um cego guia um cego, ambos cairão no fosso. Então Jesus está falando, olha, já conversamos, já falamos, tem um momento da discussão terminar, nós já falamos que tinha que falar, eu já falei, eles já falaram, e aí eles vão continuar, acho que é isso que você está dizendo, né? Deixa eles para lá, porque acham, como fariseus, como doutores da lei, mas são cegos, e estão conduzindo pessoas que também são cegas, e vai todo mundo cair no fosso, e é o que nós vamos ver hoje. E, normalmente, como aparece várias vezes a palavra cegos, seria assim, a princípio a gente poderia pensar que seria esse a palavra para destacar no versículo. Mas, como isso aparece muito no Evangelho, isso já foi estudado antes, o Aloysio resolveu falar do finalzinho do versículo, da última palavra que aparece, que é o fosso, ou o poço. Porque cego é uma coisa muito recorrente na Bíblia, a gente já estudou outras vezes.
mas que essa palavra, dentro do contexto da vida na Palestina, no deserto, tem uma força simbólica muito grande, que é o fosso. E aí pode aparecer fosso, cisterna, cova, que na realidade, ali naquela região da Palestina, não tinha água assim, abundante, era um deserto. E mesmo quando estava perto dos rios, não tinha essa água suficiente. Então, era comum ali eles fazerem buracos, né, poços, escavarem poços até achar o lençol da água. E aí depois eles tampavam aquele buraco. Só que com o tempo, quando acabava, eles ficavam ali, mas de repente acabava a água. Quando acabava a água, eles continuavam caminhando para poder achar um outro lugar e cavar um outro poço. E muitas vezes esse poço, embora eles tampassem, por conta do tempo, acabava a água, ficava um poço vazio, profundo e sem tampa. E esses acidentes eram comuns de acontecerem, de pessoas ou animais caírem dentro do poço. E aí era uma expectativa mais de morte mesmo, porque caía ali, ficava ali, além de se machucar, ficava com fome, com sede. Se ninguém visse, a pessoa, o animal, acabava morrendo naquele poço, que estava vazio e seco. E essa queda, né, no fundo do poço, mas tem uma representatividade diferente, principalmente pelo fato na Bíblia, uma passagem em que um personagem cai nesse fosso, mas acaba significando para ele um recomeço de vida, que é o José do Egito, que os irmãos tinham muito ciúme dele, né, porque ele era ele era neto de Abraão e filho de Jacó. Mas ele era o filho caçula, com quem Jacó tinha mais afinidade. Então, os irmãos tinham muito ciúme dele. E eles resolvem meio que se livrar dele. E aí, num dia que José pede para acompanhar os irmãos para pastorear as ovelhas, eles resolvem jogar ele dentro do fosso, e depois trazem um sangue de um animal, mostram para o pai, dizem para ele que o filho morreu. Então, Jacó acredita que José estava morto. E aí ele fica dentro desse fosso, mas ele é resgatado, acaba sendo resgatado por comerciantes de escravos e acaba indo para o Egito, onde ele vai ser escravo, vai morar na casa do faraó, e ele, pela sua inteligência, pela sua mediunidade, porque ele tinha uma capacidade de interpretar sonhos, tanto os dele quanto os do faraó, ele vai, né? Essa história é bem conhecida do Egito, né? Tem até novela. E é uma das figuras mais bonitas, né? Porque mostra para a gente a capacidade que ele teve de perdão, né? Com os irmãos, né? Então é um momento assim, esteve lá no fundo do poço, né? E se transformou, porque quando os irmãos voltam, né? Para o Egito precisando de ajuda, ele acolhe. Ele Bonito, acolhe, né? não faz nenhum julgamento, né? Esquece toda a situação. E é uma sabedoria mesmo dele, né? Então, e aí está lá em Gênesis 37, versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no no fosso, porém o fosso estava vazio e não havia água nele. Então, é o que Jesus está falando hoje, né? Para deixar os fariseus para lá, porque são cegos, conduzindo cegos, vão cair no fosso. Mas não é porque Jesus queria que eles tivessem, né, quebrassem, se machucassem ou se ferissem, mas porque não era o momento de falar com eles mais. Já tinha dado o recado e já tinha dado o exemplo, né? E aí aquele fosso espiritual, né? E aí o Aloysio fala assim, o fundo do fosso espiritual é a véspera do fosso material. O reinício, sair do fosso, é começar uma vida nova. Mas precisa de um estímulo, de um incentivo, de um empurrão. E esse estímulo, muitas vezes, o quê? Uma penúria, uma doença, uma privação financeira, os problemas. Aí, quando a pessoa está lá no fundo do fosso material, das tribulações de mundo, das dificuldades, dos problemas, é que você sai do fundo do poço moral,
onde a sua consciência tinha se enfiado. Eu acho interessante ele falar isso. Porque o José foi atirado no fundo do poço, mas nós, ou a gente se atira porque somos cegos, ou porque estamos seguindo cegos. Isso que a gente vê hoje em dia, por isso que ele fala, né, que os fariseus ainda continuam ali na mesma, nós ainda somos aqueles fariseus, que ou estamos cegos, ou estamos seguindo cegos. E Jesus tinha essa certeza que toda essa queda, né, espiritual simbolizava o quê, né? Essa chegada nossa, né, ao fundo do poço, que eu acho que é isso que a gente vê, é o conhecer o nosso lado sombra, né? As nossas limitações, que quando chega no fundo, tudo fica muito visível para você, as suas fragilidades e o quanto que você tem que fazer um esforço para sair daquela situação. Porque a gente às vezes acha que o esforço tem que ser sempre do outro para nos conduzir. E o esforço é nosso para que a gente possa conduzir a nós mesmos e conduzirmos os outros também, né? Através do exemplo, da dedicação. Isso fica muito claro assim, na imagem do José do Egito mesmo, quando ele se abre ao perdão, ele está mostrando para as outras pessoas para os irmãos, que existe uma outra face ali desconhecida, né? Além daquele lado sombrio da personalidade deles. E é bonita essa crença, né, Rita, que Jesus tem em nós, né? Ele sabe que esse momento de queda pode ser, e na maior parte das vezes né, o nosso grande momento de encontro conosco mesmo e da nossa libertação, né, das nossas E a velhas gente pode fragilidades. fazer isso enquanto encarnado. Tem essa possibilidade, que é o que Paulo fez, é o que Madalena fez. Só que a gente, muitas vezes, a gente acaba desencarnando desiludido, ainda, né, ainda no fundo do poço, e só lá no plano espiritual. É o caso, por exemplo, né, ele dá exemplo do André Luiz, no nosso lar, que ele está na lama, onde ele se sentia na lama. E aí, depois de 8 anos, ou 9, não sei, que ele fica ali na região umbralina, ele faz lá uma precezinha, mais ou menos, e só o fato dele ter esse pequeno despertar dele já faz com que ele, é um impulso para que ele saia daquele fundo do poço onde ele estava, para ser atendido por Clarencio, que estava lá o tempo todo, a mãe estava o tempo todo, só esperando por ele. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, que Jesus, Deus, os espíritos que estão ao nosso lado, que são os nossos benfeitores, eles só esperam esse momento certo, em que nós chegamos no fundo do poço para poder nos ajudar, Porque nos estender a mão. quando a gente se priva da luz, e a gente faz isso voluntariamente, não é ninguém que faz isso por nós, é a gente que faz isso com as nossas escolhas fragmentadas, com a nossa fragilidade. Aí, quando a gente se priva, o que acontece? Você não sabe onde pisa, né? Então, você vai acabar o quê? Caindo. E os pés também têm um simbolismo grande, né, dentro do Evangelho, que é o quê? A questão dos sentimentos. Então, na falta de uma movimentação consciente e lúcida, o que vai acontecer? Você vai cair. Então, o objetivo nosso é isso mesmo, é buscar a luz, para que realmente, né, é aquilo que o versículo fala, né? Não se preocupe, não é o fim, né? É muito ao contrário, né? É o começo. Quando você chega num estado de insatisfação plena, que seria esse fundo do poço aí, vai ter sempre uma possibilidade de você começar de novo. Que é isso que é bonito na vida, né? As oportunidades, elas são aí à nossa disposição. Basta a gente adquirir consciência disso, né? E querer. E aí, quando você falou, o André Luiz, né, o Clarencio esteve sempre lá, pertinho dele.
mas ele enxergava, ele via. Porque a luz, ela está disponível para todos. Agora, resta saber se a gente está querendo, né? A gente se priva dela ou se a gente se abre a ela. Na verdade, não é que não tem luz, a luz nunca deixa de existir. A gente que não está enxergando, né? Nós é que somos cegos. Escolhemos, às vezes, né? Sermos cegos, né? Aí ele vai lá no livro Justiça Divina, né? Desencarnados em trevas. E é aquilo que você falou, a gente vai falar aqui um pouco de desencarnados, né? Mas na realidade, sim, a gente começa a fazer isso ainda em vida. Quando a gente se priva da luz, a gente vai se enchendo de equívocos e alimentando os nossos equívocos, as nossas fragilidades. Agora, a gente, quando caminha com segurança, aí a possibilidade de você cair, tropeçar, é muito menor. E a escolha é sempre de cada um. Olha lá, olha, desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. É muito. Desculpa. Eu fiquei pensando nessa frase, né? A pessoa vive uma vida material assim, num palácio, né? Agarrada, apegada a isso. Aí desencarna. Qual é o palácio que você vai ficar preso? É muito Vai ficar duro isso, olha, né? olha, aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Você não conseguir desprender daquilo ali, porque é muito forte essa Porque ainda é pior. sensação que Porque, traz. tipo assim, quando você vai para um umbral e, e é o que ele fala, né? Se você vai para um umbral, lógico, vai ser ruim, tá lá na lama, igual aquela cena lá, a cena lembra daquela novela que passava? Aquilo é horrível. Mas ficar apegado ao corpo, não ir embora é pior ainda. É uma situação muito mais difícil. De ficar ali vendo o corpo fechado dentro do túmulo, presenciando o corpo se apodrecer e não conseguir desagarrar daquilo. Para quem estava morando antes, com todo conforto, com tudo que você tinha, com tudo né, mais do que precisava, como que uma pessoa, o sofrimento pode ser grande disso. E isso acontece, às vezes, até com uma pessoa em vida, porque, tipo, a pessoa faz o que ela quer a vida toda. Ela pode ter o dinheiro que for, ela pode ter a condição financeira, pode ser uma pessoa de grandes posses. Mas se ela fica, porque pelo desregramento da vida, fica doente, fica com o corpo debilitado, sem poder fazer algumas coisas, isso para ela já é uma prisão. Já é uma situação dessa aqui, já é uma morte em vida. Porque ela sempre achou, dentro de uma ilusão, que podia fazer tudo, que ela podia fazer o que ela quisesse. Mas tem uma coisa que eles falam, né? Se você pode fazer o que você quiser até uns 40, 50 anos. Mas sabendo que dali para frente você vai ficar tentando consertar sem conseguir. E tudo que você faz até aquele período, você pode comer o que você quiser, você pode usar o que você quiser, beber, fumar, tudo. Mas depois de 50, como é que você vai fazer? O que vai dar? As consequências, limitações as vão limitações chegando vão chegando. e Você pode estar dentro desse palácio aí que você está limitado. e te mostrando que é só através da luz que você vai triunfar nesse período com a sabedoria e com a tranquilidade necessárias. E Porque se quando você não. você vai perdendo o poder de independência, de decisão, de se movimentar sozinho, é realmente Não, e um você vê treino que. de muita humildade, de muita É, entrega e que você vê você que tem que ter. hoje em dia até o pessoal pensa um pouco mais em acessibilidade, né?
Mas uma pessoa com uma cadeirante, que já é cadeirante, se ela tiver morar numa casa que tem escada, que tem desníveis, que tem portas estreitas, ela fica limitada, às vezes, a um quarto, ou pelo menos a um nível da casa, porque vai ficar puxando a pessoa para cima, para baixo, para cima, para baixo. Como é que vai fazer se tem escada? Então, E a acessibilidade hoje no país que a gente vive ainda ainda está muito no papel. é, Na prática, né? É claro que os prédios que estão sendo construídos agora, existe uma vigilância maior nesse sentido das leis, né? Que eles sejam erguidos nos padrões necessários à acessibilidade. Mas como a gente ainda está numa estrutura que veio de um período onde não se pensava naquilo, então é extremamente difícil. Até para um cadeirante, aí você fala assim, mas é a cadeira de rodas. Mas os desníveis da calçada, isso aí é um impedimento grande para quem tem essa dificuldade, né? E para todos aqueles que, de um jeito ou de outro, têm que conviver com algum tipo de deficiência. Então, é uma coisa assim que a gente vai ter isso, se Deus quiser, no futuro, todo mundo vai ter acesso a tudo e com uma qualidade, o que hoje ainda não acontece, né? Aí ele continua falando assim, ó, mostravam-se insensíveis nos galharins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Então, as pessoas que usavam o poder, né, para dominar o outro, amontoam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Então, gente, olha, a pega que depois. Quanto que a vida mostra isso pra gente, né? Que a gente não tem que ter um apego com armário o que a cheio de gente roupas, tema, cheio de coisas, e agora só tem o pano do esquife. né? Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Então, quer dizer, não adianta nada. Do final, o fim de todos nós é o mesmo, né? Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam chorando os mármores do sepulcro, a lhes partirem os ossos. Estateavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à guia dos vermes. Eram campeões de beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gancejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos das paixões desregradas. Isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente tem uma visão assim, errada, né? Equivocada. Errada não é bem a palavra. Equivocada, né? Que você não pode ter dinheiro, você não pode ter poder. Alguns chegam a esse extremo de interpretar o evangelho dentro como se posse, como se poder, como se as coisas fossem que nos Erradas. levassem a quedas, né? Erradas. São Mas na desafios realidade, maiores, né? São desafios maiores. o que nos leva à queda, o que que é? É quando a gente se deixa possuir pelas coisas. E não ao contrário, né? A gente pode possuir realmente. Se há uma conquista, se a gente adquiriu aquilo com trabalho, com honestidade, a gente pode e deve usufruir, não tem nada de mais isso. O problema é quando as coisas nos possuem. Aí você fica escravo, né? Do poder, do dinheiro, do corpo, da beleza física. E aí realmente a gente entra num caminho de muita perturbação
né, de ficar louco quando você perde alguma coisa que você acha que a felicidade está naquele objeto ou naquela situação, né? Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo, sem ajudar a ninguém. Então, quer dizer, a perturbação não vem pelo fato de você ter tido. A perturbação vem aqui, porque você teve muito e dividiu pouco, ou não dividiu nada. Que algumas pessoas são incapazes de olhar para a dor do próximo e estender a mão para ajudar. Que seja minimamente, mas a obrigação de ajudar, de fazer essa troca, tem que existir. Né? Não sofrerá pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faz o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. Realmente, né? Então, Nas reuniões mediúnicas, o que a gente recebe, ouve testemunhos de gente muito arrependida, né? De perda de tempo mesmo, de ter essa ideia de que, poxa, podia ter feito mais, podia ter feito melhor, ou então apegadas mesmo, muitas que chegam aqui ali reclamando que está ali perto do corpo ainda, ou que está perto da propriedade, daquilo que ele tinha antes e não desapega daquilo. E é um sofrimento muito grande, o que a que gente faz custa a gente cair no fundo do poço, o que que é? Esse nosso egoísmo, né? o materialismo, né? Eu peguei aqui interessante, pra você ver como é que é essa. Ele fala no. Meu Deus, está aparecendo um negócio aqui. Ele fala da Marilyn Monroe, né? Que tem no livro O Instante da Vida, no capítulo 1, fala o encontro em Hollywood, que é um encontro que acho que é o. Quem que é? Que encontra com Humberto ela? Campos. Humberto de Humberto de Campos. Campos, é. Humberto de Campos vai no cemitério e que a Marilyn, ela ela está já desencarnada ali no cemitério ainda. Interessante que ela está enferma e ele explica que ela repousa a cabeleira loura no colo de simpática senhora, quer dizer, ela está ali, mas tem um amparo. E aí ele faz uma entrevista com ela. E aí, olha, exibia a face desfigurada, os olhos tristes, e ela fala que ela está vivendo uma experiência fracassada. E aí ele diz, não, uma lição talvez. Que aí ele vai pegando o testemunho dela. E aí ela fala, quem gostaria de acolher um grito de dor? Aí ele diz, a dor instrui. Então ela fala assim, diga então às mulheres que não se iludam a respeito de beleza, fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade. A popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral incessantemente no ciclo cotidiano. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. A tese de suicídio, aí ela diz que a tese de suicídio não é verdadeira, que ela estava em tamanha profunda depressão que desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimento por não saber governar a minha liberdade. Por falta de orientação e de fé, ingeri quase inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Mas no fundo estava em cursa no suicídio indireto. Malbaratar as minhas forças em nome da arte, entregar-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que falhi. Por agora, não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Olha que bonito. Não, quer dizer, tá no fundo, foi no fundo do poço? Foi. Né? Mas. Então a Foi gente tem que. possuída pelas paixões.
Que o exemplo dela possa servir para nós, né? E tantos outros, né? Para a gente não se deixar possuir, né, pelas paixões. É o apego, né, Rita, que a gente vai adquirindo a tudo, achando que tudo é nosso, é propriedade nossa. Então, é um desafio aí para a É gente uma ter. falta de objetivo, eu acho, sabe? Porque, às vezes, a pessoa fica na tentativa de não sofrer, ela às vezes até enxerga que ela tem que fazer algumas coisas, mas ela prefere fugir. A gente cria fugas, E a gente não pode justificativas, esperar, né? né? A gente não deve esperar que o fundo do poço na nossa vida seja o fundo de uma cova, que a gente deve começar ainda aqui, se libertar dessas paixões, para É. que realmente a gente não crie esse apego, né, na hora do túmulo lá, ficar apegado. Aqui, ó, que vê a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 11, a segunda carta de Paulo. Ele diz assim, ó, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então, olha, todo esse sofrimento dele, né, o fundo do poço, ele que estava lá. Então, mas em compensação, em Filipenses, ele diz, ó, Filipenses 3, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentires alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Quer dizer, Apesar é de a minha tudo, leitura inicial. prossigo com o alvo. Persigo para o alvo. É a nossa leitura aqui inicial. Ó. Quando a vida te mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Então, não é que a gente cultive esse sofrimento, não é isso. Mas que você aprenda com ele, porque ele é da nossa natureza ter essas tribulações, ter essas dificuldades, faz parte. E às vezes nós precisamos para acordar. Ou que, pelo menos, se você não está sofrendo, que você veja o sofrimento do outro. Porque se você não está cego, que você, pelo menos, ajude aquele que você vê que está. Agora, é o que ele falou, não adianta você ficar, é o que ele fala, não adianta você ficar gritando para a pessoa que está caindo. Ela não vai parar de cair. Esse que é o grande problema, você não saber a hora que Jesus sabe exatamente a hora de ajudar. Ele sabia exatamente a hora que ele tinha que chamar Paulo, ele sabia exatamente a hora de chamar Madalena. E nós, às vezes, ficamos tentando salvar aquele que não está pronto para ser salvo. O benfeitor Emmanuel tem uma frase que fala assim: age, portanto,
Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro, que socorre a contusão, sem alargar a ferida. Uhum. E às vezes a gente faz justamente o contrário, né? Você quer Fica ajudar e vai cutucando. cutucar Você a está ferida. errado, quer impor um ponto de vista, e aí a gente está alargando ao invés de ajudar. E aí a gente tem também no material de construção, né, no capítulo 29, que fala do sofrimento, é uma frasezinha curta, mas é de uma profundidade também grande, né? E foi por O, causa so- dela que eu lembrei da música. é, o sofrimento é sempre um convite da vida, a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. E eu gostei da explicação que ele dá, né? Que você fala assim, a entrevista com Deus, né? A gente acha o quê? Que a gente pergunta e Deus responde. E é justamente o contrário, né? Deus só propõe as perguntas e a resposta quem dá somos nós mesmos. Porque a gente vai chegar lá cheio de perguntas, né? É. Sei lá, por que que eu passei por isso? Não é possível. Como é que você fez isso comigo? Não sei o quê, né? Aquela revolta toda. Deus é que vai perguntar, né? Então, quando eu estou lá no fundo, o que que vai fazer? Deus vai propor as próprias perguntas e que eu mesmo possa respondê-las, né? Quando surgiu uma doença na família, foi a época dos questionamentos íntimos. Na realidade, você vê que é tão bonito, porque é realmente o sofrimento. Quando está tudo bem, a gente leva a vida, aproveita e não preocupa com nada. Mas na hora que bate a dor, a dificuldade, o sofrimento, é o momento que você entra em sintonia maior com Deus, né? Esses estados íntimos que antes você levava a vida sem preocupar com nenhum desses questionamentos. E depois, quando vem a dificuldade, aí você começa a fazer perguntas mesmo, e na realidade a gente obtém sempre as melhores respostas. Porque aí a gente vai vendo que todos os equívocos que têm acontecido na nossa vida, todas as dificuldades, não foi ninguém que colocou para nós. Foi a nossa reação em relação à vida, às situações, às pessoas e às coisas. E às vezes Sempre foi. às vezes é porque você está empacado no mesmo lugar, Deus vem dar um pontapézinho assim, fala, vai, anda, anda. Aí você dá uma tropecada, dá uma tropeçada para frente, assim, às vezes até cai de cara no chão, mas tem que levantar, né? Eu achei As pedras de interessante, tropeço, né? voltando só um pouquinho atrás, porque eu lembrei do exemplo que ele deu, quando que a gente foi possuído pelas paixões, né, desregradas, e às vezes a gente não é possuído, não é só por paixões desregradas, né? É por cargos. Então, a questão, por exemplo, da pessoa que já tem. Eu gostei muito desse exemplo, porque é uma coisa que eu sempre refleti. A pessoa tem o tempo, já contribuiu com a vida, já pode aposentar e fica ali agarrada ao cargo porque não consegue fazer aquilo, né? Nada além daquilo, que ficou apegada mesmo à situação, e esquecendo assim que existem jovens que precisam do mercado de trabalho, precisam trabalhar, que vão dar outro tipo de contribuição. E isso também a gente tem que lembrar que acontece dentro das instituições religiosas, Aceitar que ele vai ter uma outra forma de enxergar, de de fazer, enxergar, de e que você fazer vai ter que se diferente. adaptar. Isso é complicado, né? É Nas casas espíritas a também, quando o sucessão, né, que é presidente necessária, né? acha que ele tem que ficar indefinidamente no cargo. Hoje até é muito bonito, porque já existem os estatutos, que são os agentes reguladores, né, das instituições, e graças a Deus, né, eles já prevêem que o poder tem que ser alternado, justamente. Cada um que vier vai dar um toque pessoal e vai fazer a coisa de maneira diferente. Então, isso é muito importante. Tem, olha, do benfeitor Emmanuel também, ó. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida
nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Por isso que é importante assim, a gente deixar, tem que cair. Se está lá na beira do abismo, se a pessoa quer ir, deixa cair, porque é ela mesma que tem que querer sair da situação. A gente só vai estar ali para estender a corda, como Jesus. É isso que Jesus faz com nós. A proposta dele é essa. Olha, eu sei de tudo errado que vocês estão fazendo, de toda atrapalhada, de todas as fragilidades. Mas eu vou te propor algumas perguntas e você mesmo vai ter as respostas. Porque mesmo que eu estenda a corda, né, para ajudar o outro, se ele não quiser pôr a mão para ser resgatado. Você vê até que né, essas pessoas que têm essas experiências de quase morte, elas se sentem exatamente assim, né? Caindo no túnel, assim. E aí, dentro desse túnel, vai passando toda a vida delas. Tudo que elas fizeram, diz que é uma coisa assim, impressionante. E aí volta. De repente, acorda. Né? As pessoas que ficam em coma, a própria ciência já reconhece isso, né? Aí ele vai lá para o livro Vinha de Luz, Fortaleza, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Olha que lindo, né? Quereis fortaleza? Não vos esquivei a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. É isso, às vezes, a gente faz com Deus mesmo, né? Com Jesus, e a gente pede rogativas para Não, ficar livre do nós estamos problema. aí, né? Quando for ao ar o episódio está às vésperas do Ano Novo. Aí é época de fazer o quê? Um monte de promessas, né? Geralmente promessas na área material. Às vezes até, não, esse ano que vem eu vou fazer um trabalho voluntário. Vou fazer alguma, pode até ter algumas coisas boas, né, que não sejam materiais. Mas só que isso aí, se você pensar agora, você lembra o que você prometeu o ano passado? Você realmente fez? Porque tem que ter uma avaliação. Mas a gente realmente vai acabando, entrando numa rotina diária, às vezes materialista, ou porque você vai dando desculpas, e aquilo não acontece. Aonde você vai cada vez cavando. Eu acho que no fundo esse poço a gente mesmo cava e vai se enfiando nele e usando justificativas. Não tem outro jeito, não tem. É o processo de fuga que a leitura De vai falar. fuga, né? Que ela vai falar aqui. Pode continuar. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, que a gente tem em todo momento, né? Internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Então não adianta, a gente pode tentar fugir, mas vai chegar um dia que a gente vai ter que encarar que a gente está lá no fundo mesmo. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência do preparo interno. Quando a gente se julga perseguido e abandonado, vocês já viram que várias vezes a gente faz isso? Quando vem uma dificuldade, a gente acha que Deus está sendo injusto com a gente, né? E eu vejo muito pronunciar essas frases, né? Por que comigo? Como se o sofrimento não pudesse vir para nós, a dificuldade, mas se é com o outro, está tudo certo, né? E aí, quando você Imagine fica inconformado de estar com você, né? Se Paulo tivesse essa ideia derrotista, ele não teria feito nada, né? E olha que ele fez num tempo que não tinha internet, que não tinha, né, andava, para andar era difícil, não tinha meios de locomoção modernos. E a gente, com toda essa facilidade que a gente tem hoje,
Ó, semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Adoro essa comparação, né? Porque, na realidade, assim, a gente tem horror de tempestade, mas a tempestade é uma bênção divina para quê? Para renovar a vida de modo geral, limpar até a nossa atmosfera psíquica, né? Quando a gente vê esses raios, os trovões, o que é? Tudo é uma limpeza da atmosfera da Terra que a gente mesmo cria, né? Nuvens. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente, olha esse termo, hein? Aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. É aquilo do Paulo, né? Ele tem. Qual que era o objetivo? Acho que eu assisti uma palestra do Arthur Valadares que ele fala que existia um abismo entre Paulo e Jesus. Assim como existe um abismo entre nós e Jesus. Imagine nós, né? Se tinha pelo Paulo, imagina por nós. Aí, se você ficar só enxergando esse abismo e falar, imagine, nunca que você só tem que ter isso como objetivo, dentro das suas possibilidades, do seu merecimento, daquilo que você pode fazer, é o que Deus espera, e que Jesus espera, que você siga nesse caminho, que você siga adiante sempre, né? Dentro desse objetivo, sem se cobrar mais, ajudando aquele que possa estar com você, né? E tendo essa visão de que, apesar da tempestade, porque é engraçado, você já percebeu, por exemplo, às vezes você está na estrada, está chovendo, e aí você fala assim, não, vou parar. Não para não, porque se você andar mais um pouquinho, a tempestade ficou para trás. Mas tem gente que para e fica lá, e aí demora mais. Então, dentro do possível, se você está conseguindo enxergar ainda e anda mais devagar, mas segue. É seguir em frente, essa que é a ideia, seguir em frente para que você possa aprender com aquilo, né? Tudo tem um ensinamento, tudo tem uma forma, né? É a forma como você enxerga as coisas que você vai vivenciando, é que vai fazer a diferença. É o que Paulo fazia, é o que Madalena, tantos exemplos nós temos, que é perseguir o alvo, não sair daquele objetivo. Mas a gente encontra caminhos tortos e aí acaba tendo que voltar, né? A gente se apega às ilusões. É. E aí, às vezes, a gente se deixa possuir pelas coisas, né? Benfeitor Humano, no livro Nascer e Renascer também, o título do capítulo, Em Plena Marcha, fala o seguinte: partilhando a jornada humana, compreendemos que os companheiros julgados caídos estão desafiados por obstáculos e crises muito difíceis de atravessar. Então, todos nós, em determinado momento, né, estamos caídos. E ao invés de agravar-lhes os problemas, adorei essa frase, que amanhã talvez se façam nossos, saibamos ofertar-lhes a bênção da prece,
quando de todo não lhe possamos estender os braços, lembrando o divino amigo quando nos asseverou convincente: em verdade não vim ao mundo para curar os sãos. Essa parte aqui eu achei muito interessante. Gostei demais da leitura, porque às vezes a gente coloca, né, a situação do outro como ele fosse. Estabelece o julgamento, né, Rita? Que a gente faz isso demais. Mas olha só, amanhã esses mesmos obstáculos talvez se façam o quê? Nossos. Então, isso aí é uma coisa assim, que você julga o outro e cria situações assim, como se ele fosse culpado, como se ele fosse errado. Mas a vida é altos e baixos. Quem de nós pode falar que não vai estar numa situação semelhante amanhã? E se a gente não puder estender os braços para auxiliar, que a gente pelo menos ore. Bom, não tem condição de fazer nada, não tem como eu estender a corda no momento, mas eu vou. A oração, A para que oração a sempre própria vai ter. criatura, né, possa ajudar E a ela é, sair daquele momento. porque eu lembrei também muito do filho pródigo, porque ele também vai no fundo do poço, só quando ele está lá no fundo do poço. Mas o pai não vai buscar ele tem que voltar, né? E Jesus também fala para Zebedeu, né? Levanta-te, Zebedeu. Você tem que levantar, né? O livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 6 vai falar do amor. Olha que bonito, ó. Todo o poder da alma se resume em três palavras: querer, saber e amar. Querer, ou seja, dirigir toda a sua atividade, toda a sua energia para o objetivo a atingir. Desenvolver a sua vontade, aprender a direcioná-la. Saber, porque sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem se extraviar no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que aspiram comandar. Mas acima de tudo é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e o saber são incompletos e muitas vezes estéreis. O amor os ilumina, os fecunda e multiplica por 100 os seus recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas daquele que se aplica a espalhar o bem e a verdade no mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do bem e do mal. O dever de toda alma forte é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, de lutar pelos outros, por todos aqueles que ainda se agitam no caminho obscuro. Trabalhe para construir a alta cidade de paz e de harmonia, que será a cidade do amor, a cidade de Deus. Ilumine, levante, purifique. Que importa se rirem de você? Que importa se a ingratidão e a maldade se levantarem no seu caminho? Aquele que ama não recua por tão pouco. Mesmo que colha apenas espinhos e pedras, continue sua obra, porque seu dever está aí. É preciso nunca ter aberto sua alma a essas influências para ignorá-las ou negá-las. Muitas almas terrestres, é verdade, permanecem hermeticamente fechadas às coisas divinas. Ou então, se sentem sua harmonia e beleza, escondem cuidadosamente o segredo em si mesmas. Elas parecem ter vergonha de confessar o que conhecem ou o que experimentam de maior e de melhor. Mas tentai a experiência, abri o vosso ser interior, abri a janela da prisão da alma, as visões, as vibrações da vida universal. E, de repente, esta prisão se enchará de claridade, de melodia, e todo mundo de luz penetrará em vós. Basta ter experimentado uma única vez essas impressões para não mais as esquecer. E quando chega o declínio da vida, com seus desencantos, quando as sombras crepusculares se acumulam sobre nós, então essas sensações poderosas se revelam com memória de todas as outras alegrias sentidas. E essa lembrança das horas em que amamos verdadeiramente cai como delicioso orvalho sobre nossas almas dissecadas pelo vento áspero das provas e da dor. Ele fala, né, que querer saber e amar. Você pode ter muita vontade, pode conhecer e estudar, mas sem o amor, aquilo não se complementa. Né? Verdade. Não chama. Então, vamos lá. Eu vou encerrar
não é espírita, mas chama Prece, é um poema da Lucilena Galvão, do livro dela, Instantes de um Tempo Interior. É muito bonito, eu me identifiquei. Engraçado que eu tinha separado outra leitura, mas hoje eu acordei bem cedo, e aí eu gosto de ler poema quando eu acordo. Eu tenho muita dificuldade de entender, estou trabalhando isso comigo, que é um momento que eu estou com a mente mais tranquila. Aí eu achei essa prece aqui, que me emocionei com ela, aí resolvi compartilhar com vocês. Senhor meu Deus, me perdoa pelo escasso empenho em te amar. Eu que tanto tenho visto 1000 vias por te deslumbrar. Perdoa-me pela miopia do foco em fatos triviais, banalizando meu dia vazio entre dias iguais, buscando encarnar-te em formas, a minha imagem e semelhança, tuas leis, as minhas normas, teus mistérios, as minhas ânsias, o teu bem ao agradável, tua essência, a substância, com o qual construo castelos numa extemporânea infância. Perdoa-me, Pai, o cansaço, nascido da pouca confiança, do fardo de inúteis lembranças, do amor raso e escasso, da vontade que não alcança desbravar novos espaços, pois resiste e não desperta. Que eu mantenha a alma alerta a buscar-te no que existe e espelhar-te no que crio, pois nisso consiste a arte. Dentro e fora, sempre achar-te, sonho, saga e desafio. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Para todos nós, um ano. Que Jesus continue sendo a nossa inspiração. Isso, nosso objetivo, nosso alvo. Até semana que vem, se Deus quiser. Até o ano que vem, né? Para o pessoal que vai assistir.